Concluindo aqui a mensagem das 7 mulheres, eu quero dizer para vocês que eu fui atrás de algum registro na história que valesse a pena passar para que todos ficassem sabendo, mas é impossível, está tudo confuso. Encontrei a questão de Éfeso, né? Éfeso apresenta Yahu-Hanan, o chamado João, o último discípulo a ser morto naquele período, né? Com 103 anos, ele morreu velhinho lá em Éfeso. Foi o único que não foi martirizado. Essa história está dizendo. Passei por período de Esmina, encontrei Policarpo, um discípulo de Yahushua também, sendo martirizado, amarrado no tronco para ser queimado, mas o fogo não tocava nele. E alguém veio e deu uma punhalada nele. E fui em busca dos outros, mas não consegui encontrar. Tudo confuso. Até mesmo Filadélfia, o final de Filadélfia. Então eu quero dizer para vocês que essa confusão foi feita de propósito, para que a gente não encontrasse a linhagem correta de cada grupo que forma cada mulher, tá? Veja bem, cada período, no final daquele período, ele se corrompia e recebia um título romano ali, ficava ali naquela cidade e tinha um restinho que se levantava e continuava a mensagem de Yahushua. E assim percorreu exatamente os 6 períodos até Filadélfia, tá? E agora, para a gente encontrar isso aí, você mesmo pode pesquisar, coloque no Google e peça a informação do final de cada período, quem eram os imperadores. Tudo é confuso, eles não colocaram detalhadamente para você saber na história. Quando chega em Filadélfia, aí que se confunde tudo mesmo, até João aparece lá, ajudando depois num terremoto, é uma confusão doida. Então eu quero dizer para vocês que importa a gente entender que cada período desse, cada cidade dessa citada, era exatamente um período em que os discípulos de Yahushua, tá? Os seguidores de Yahushua, passavam por perseguição e morte. E aí ele citava que tinha uma igreja naquela cidade. Errado, não tinha igreja nenhuma. Os nossos irmãos não tinham a liberdade de, digamos assim, exaltar aí algo em praça pública ou numa grande igreja como hoje, no período laodiceano. Pode ter certeza que não tinha. Eles eram perseguidos. Onde se descobria que tinha um, eles estavam perseguindo. E assim eles estavam sempre fugindo, sempre nos matos, nos bosques. A história romana mostra isso quando nossos queridos estavam alegres num bosque, tinham plantado, estavam às portas de colher, quando de repente a guarda romana invadia, matava mulheres, crianças, velhos e pegava os jovens e levava para as arenas para intestimento dos imperadores. Isso está em filmes, tá? Históricos. Então, eu quero dizer para vocês que essa questão de dizer assim, mulher em profecia, era o grupo dos 12. E ele passa por 6 períodos e em corrupção, e no 7º ele se corrompe também. É claro que nos 6 períodos até Filadélfia, ele se corrompe para um império. Mas quando passa de Filadélfia, que sobra 13 famílias, aí já fica bem mais fácil da gente explicar. As 13 famílias, elas têm um símbolo no pé da águia americana, tá? Pois os Estados Unidos da América do Norte foi fundamentada pelos Yahudins, exatamente. O resto de Filadélfia, 13 famílias, foram eles que foram levados para os Estados Unidos da América do Norte, chamado deserto. E assim foi fundamentado ali aquela grande nação, ela é chamada de nação protestante. E foi aí que o Papa, com Martinho Lutero, fizeram a maracutaia de fazer a citação de protestantismo, que era para dar cobertura ao protestantismo que
Hoje todo mundo acha que esse protestantismo veio de Yahushua e não tem nada a ver. Ele se corrompeu também, vendeu-se por um CNPJ que isentou eles de imposto. Assim também a fundação do sétimo período foi feita por maçons, tá? Um maçom chamado William Miller e todos que seguiram a ele. O pior é que eles querem incluir Ellen White também. Não, Ellen White não está nesse meio. Ellen White é uma pessoa à parte. Muitos não gostam porque eu defendo Ellen White. Defendo porque eu sei que ela não tem participação nesse conjunto de, digamos assim, de maçons que fundamentaram, em nome do protestantismo, essa igreja adventista em 1844, tá? Isso é fato. Você vê lá dizendo, Apocalipse 12:14, diz que a mulher foi para o deserto. Quer dizer, mulher, em profecia, é o grupo dos 12. Foi o restante das 13 famílias foram lá para o deserto. Pegaram as asas da águia. A águia é o símbolo dos Estados Unidos da América do Norte. A asa simboliza a rapidez. E eles receberam exatamente essa honra do sistema luterano. Só que eles se corromperam. Ellen White já foi uma pessoa enviada para levar mensagem para eles de Yahushua, pois Yahushua já não tinha mais, digamos assim, um gênero masculino, só restou a mulher. E ela veio exatamente das raízes do grupo de... como é, rapaz, que chama o nome deles? Eu me esqueço agora. Aí eles botam o nome de igreja, claro. Hoje tem realmente o nome dessas igrejas aí. As 7 mulheres. São sete vezes que ela caiu. E ela tem hoje aqui na nossa presença nós temos elas. É claro que eu não lembro de todas, mas eu sei de alguma delas. Tem luterana, tem a Anabatista, que é os batistas, tem os metodistas, e assim consecutivamente, tá? Então, essas mulheres que está citando ali eram exatamente o restante do grupo dos 12. E assim a história segue em frente. Os adventistas, exatamente, eles seriam o período laodiceano. O engraçado é que quando você vai pesquisar sobre Laodiceia, você fica bem certo de que se tivesse realmente uma igreja populosa em Laodiceia, hoje Laodiceia não seria ruínas. E a profecia aponta o período de Laodiceia como o período do fim. Então, se é no fim que vai ter essa igreja em Laodiceia, deveria ter hoje sim uma igreja populosa em Laodiceia, com o nome Adventista do Sétimo Dia. Todavia, você vê que diz que a mulher foi para o deserto, onde passou 1 tempo, 2 tempos, metade de 1 tempo. Isso corresponde a 3 séculos e meio. E os que hoje querem profetizar diz que é 3 anos e meio. Não, 3 séculos e meio. Ela foi exatamente em 1492 e voltou em 1844. É só você fazer a conta que você vai encontrar. Aí você diz, não, mas eles dizem que a igreja foi fundada em 1863. É mentira. Isso aí é para tirar exatamente o foco, né, de quando o calendário gregoriano exatamente corrompeu o calendário lunisolar. Tem 20 anos de distância. Já fiz as contas tudo. Em 1844 tinha 7 anos. Em 1863 tinha 20 anos que o calendário já estava exatamente adulterado. A contagem numérica do calendário já não era mais a contagem lunar, tá? Então, eu quero dizer para vocês que tem muita bagunça. Talvez você não consiga tirar nada desse estudo aqui, ou bem pouco, mas essa é a explicação que eu tenho para dizer para você. Certo de que mulher em profecia não é igreja. Igreja é eclésia, vem do grego latim e significa sai para fora, tá? O que eu estou dizendo para você aqui está exatamente no livro de Canon de Galute, capítulo 12, versículo 1. Né? Ali mostra que a mulher com dores de parto, com uma coroa com 12 estrelas na cabeça. E ali tem uma simbologia muito especial. E uma lua, né, debaixo dos pés. Tudo isso nós precisamos entender o significado. Vou ficando por aqui, prometo
esclarecer qualquer dúvida que